Você já parou para pensar que aquele carro elétrico cheio de tela, inteligência artificial e atualização automática pode ficar obsoleto do mesmo jeito que um celular de 7 anos atrás? A BYD já é a montadora chinesa mais forte do Brasil. A GWM está expandindo rápido por aqui, e até as marcas tradicionais estão correndo para colocar computador e conexão em tudo quanto é carro novo. Só que tem um detalhe que pouca gente comenta. Enquanto todo mundo comemora a atualização over-the-air e central multimídia turbinada, especialistas em mecânica e reparo automotivo já estão de olho num problema bem incômodo. Esses carros vão durar décadas, do jeito que o brasileiro está acostumado, ou vão morrer de velho como um smartphone travado numa versão de sistema que ninguém mais atualiza? Levantei o que está sendo discutido sobre isso, e o que descobri muda completamente a forma de olhar para essa nova geração de veículos rodando nas nossas estradas. Se você já é inscrito no canal, deixa o like de uma vez nesse vídeo e compartilhe, porque esse assunto vai render forte. O argumento das montadoras é sedutor. O carro deixou de ser um produto pronto que sai de fábrica e só perde valor com o tempo. Ele virou um software rodando sobre rodas, capaz de melhorar sozinho enquanto está estacionado na garagem. A BYD já mostrou isso na prática por aqui. Em 2025, a marca liberou uma atualização remota para a central multimídia de vários modelos, trazendo navegação em 3 dimensões, aplicativos novos e até jogos embarcados, tudo baixado direto pelo carro, sem precisar passar na concessionária. A ideia por trás disso é clara: fazer o dono sentir que o carro está sempre ficando mais moderno, mesmo sem trocar de veículo. E esse movimento não é exclusividade de marca chinesa. Fabricantes tradicionais que sempre venderam forte no Brasil, como Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Hyundai e Toyota, também estão correndo para colocar mais eletrônica embarcada e conectividade nos lançamentos, tentando não ficar para trás nessa corrida. Só que por trás dessa promessa bonita, existe uma complicação técnica enorme. E é aqui que a história muda de tom. Número 1. O hardware NIO acompanha. O software para sempre. Um veículo definido por software depende de um conjunto de computadores centralizados que recebem atualização constante. O problema é que esse hardware tem limite físico. Existem funções que simplesmente não rodam porque o processador ou os sensores instalados não têm capacidade suficiente. E trocar essa parte física em milhões de carros já vendidos não é economicamente viável para nenhuma fabricante. Não é raro ver relato de dono de carro elétrico reclamando que a atualização over-the-air trava, demora ou simplesmente não chega no aparelho, obrigando a levar o carro até a concessionária para fazer o processo manualmente com pendrive. Agora imagina esse mesmo tipo de limitação se repetindo daqui a alguns anos num Jeep Compass ou num Toyota Corolla Cross. 2 SUVs que já vêm com central multimídia cada vez mais dependente de conexão e processamento. O consumidor brasileiro sempre comprou pensando em durabilidade mecânica, mas talvez precise começar a pensar também em durabilidade de chip. Número 2. A MANUTENCODO software tem prazo de validade. Manter esse cérebro eletrônico funcionando exige uma equipe de engenharia trabalhando sem parar, e isso custa caro para a fabricante. Existe uma pergunta que ninguém quer responder com clareza: até quando compensa financeiramente continuar mandando atualização para um carro de 10 ou 15 anos de uso? No Brasil, essa conta fica ainda mais delicada, porque aqui o carro costuma trocar de dono várias vezes ao longo da vida útil. Pensa num Chevrolet Onix ou num Volkswagen Polo, 2 dos hatches mais vendidos do país, que normalmente ficam rodando entre famílias diferentes por 15, 20 anos. Se o suporte de software desses modelos mais modernos tiver prazo de validade, o terceiro ou quarto dono pode herdar um carro mecanicamente saudável, mas digitalmente ultrapassado, sem receber mais nenhuma novidade e talvez nem mais correção de segurança. Número 3. A idade média da frota brasileira mostra o tamanho do problema. Segundo o levantamento do Sindipeças, a frota brasileira de automóveis chegou a uma idade média de 11 anos, o maior patamar já registrado, resultado direto do carro novo cada vez mais caro e do crédito mais difícil de conseguir. E olha que essa média é puxada para baixo por carro zero saindo da concessionária. Não é raro ver um Fiat Strada ou uma Volkswagen Saveiro rodando com 15, 20 anos de estrada e ainda puxando carga sem reclamar. A questão é que ciclo de vida de eletrônico de consumo não costuma seguir essa lógica. Um celular de 11 anos já é praticamente peça de museu.
Se o coração eletrônico de um carro seguir a mesma curva de obsolescência de um smartphone, o risco é o Brasil acumular uma frota inteira de carros modernos, caros e tecnológicos, mas travados numa versão antiga de software, incapazes de rodar funções básicas que viram padrão daqui a alguns anos. Isso pode até mexer com a revenda. Um Hyundai HB20 ou um Fiat Argo bem cuidado mecanicamente sempre teve boa saída no mercado de usados por aqui. Mas se o comprador começar a perguntar se a central multimídia ainda recebe atualização, isso pode virar critério novo de negociação. Do mesmo jeito que hoje a gente pergunta sobre revisões e quilometragem. O contraste fica ainda mais evidente quando você compara o discurso de lançamento com a experiência real do dono. A montadora promete economia, robustez e evolução constante através da nuvem. Na prática, o proprietário às vezes descobre que a atualização prometida demora meses para chegar, ou que só funciona direito indo até uma concessionária, muitas vezes distante de cidade menor. Ou seja, o software deixou de ser só um mimo e virou parte essencial da experiência, e até da segurança do carro, e isso muda completamente a régua de confiabilidade que a gente está acostumado a usar. Para quem compra um Honda HR-V ou uma Chevrolet Tracker pensando em segurança de longo prazo, esse detalhe pesa mais do que parece. Diante desse cenário, cresce um movimento que também está chegando com força ao mercado automotivo: o direito ao reparo. A ideia é simples: o dono de um carro deveria poder consertar o próprio veículo, ou escolher livremente uma oficina de confiança, sem depender exclusivamente da rede oficial da marca. Isso é especialmente importante aqui no Brasil, país que sempre teve uma cultura forte de oficina de bairro e mecânico de confiança, muito mais barato que concessionária. Com carros cada vez mais dependentes de software fechado, essa liberdade de escolha corre o risco de ficar mais restrita, obrigando o dono a depender só da rede autorizada, até para resolver um problema simples de central multimídia. E não é só um problema distante, de carro de luxo. Pensa num Renault Kwid ou num Fiat Mobi, dois dos carros de entrada mais vendidos do país, modelos que existem justamente para atender quem procura economia e manutenção barata. Se esses carros populares começarem a incorporar cada vez mais eletrônica e conectividade, seguindo a tendência puxada por marcas como BYD e GGD e GM, o desafio de manter tudo funcionando por 20 anos, do jeito que o brasileiro está acostumado a fazer, vai exigir um equilíbrio novo entre inovação e simplicidade. Não adianta nada um carro parecer moderníssimo no primeiro ano, se depois de uma década ele virar um aparelho eletrônico obsoleto dentro de uma carroceria ainda em bom estado. No fim das contas, ninguém tem certeza absoluta de quanto tempo esses carros conectados vão aguentar, rodando com toda a inteligência prometida no dia da venda. Existe otimismo de quem trabalha no setor, mas também existe o exemplo simples daquele Fiat Uno, ou daquela picape antiga que passou de 300, 400 mil quilômetros rodados, sem depender de nenhuma atualização de software, apenas de boa mecânica e manutenção correta, prova de que durabilidade de verdade às vezes está na simplicidade, e não na quantidade de tela dentro do painel. Talvez o futuro do carro definido por software não seja um problema de vida ou morte, mas sim uma nova forma de encarar o que significa durabilidade automotiva, seja num elétrico chinês ou num Volkswagen T-Cross rodando aí na sua garagem. E é justamente aí que mora a maior polêmica entre quem ama carro de verdade. Comprar um veículo caríssimo sabendo que parte da tecnologia mais vendida na hora da negociação pode parar de evoluir em poucos anos. Você compraria um carro assim, mesmo sabendo que o hardware pode não acompanhar as próximas atualizações? E se você quer entender melhor como a Toyota vai entrar nessa jogada junto com a BYD, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te ajudar a tomar uma decisão muito melhor.